Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo vou falar bem rápido, que nem como eu falei do storytelling e escrita criativa, quero fazer um vídeo bem rápido. Então eu listei alguns pontos a respeito deste assunto e prometi para mim mesmo que eu vou seguir à risca o que eu escrevi e vou falar sobre o jornalismo desculpa, sobre o jornalismo investigativo. Tem muita gente que. E o propósito deste vídeo é exatamente falar que jornalismo investigativo é uma redundância, porque o jornalismo já é uma profissão de investigação. Então, você não precisa falar assim, eu faço jornalismo investigativo. Não, se você é jornalista, você faz investigação. E, e, é, e é isso que eu quero falar neste vídeo. E eu vejo muito. Outro dia mesmo, não faz. Eu já estava com essa ideia deste vídeo na cabeça, e faz, sei lá, uns 3, 4 dias que eu estava no Instagram e passando por vi um vídeo, aleatoriamente veio, né, essa coisa de algoritmo, veio um vídeo e eu fui no perfil da pessoa, acho que a primeira coisa que estava escrita na descrição é jornalismo investigativo, e tal. Eu falei, pô, mas jornalismo já é investigação, como eu acabei de dizer. Então não tem, não tem muito motivo para falar sobre dar essa ênfase. Claro que a gente olha para, sei lá, o Roberto Cabrini, o Goulart de Andrade, que faziam um jornalismo gonzo até, e entre outros, você fala, ele é jornalista investigativo. Não, mas assim, tudo como está aqui, esses pontos todos que eu vou falar. E antes de eu começar, já que eu abri a apresentação, quero lembrar que este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei que chama Jornalismo de Entretenimento, que tem mais de 30 vídeos. Então, você que caiu aqui de forma aleatória e gosta desse assunto, nesses 30 vídeos eu falo de formatos de programas de televisão, documentários, série, roteiros, é, formas de trabalhar, falo de todas as etapas, produção, pré-produção, pós-produção, direção, captação. É, dá uma olhada na lista lá, quem sabe alguma coisa te interesse. Então, é isso. Para começar, você pega o jornalismo, eu listei aqui algumas editorias conhecidas do jornalismo tradicional, clássico: economia, política, geopolítica, cidades, comportamento, esporte, arte, cultura, tecnologia, ciência, mundo, entretenimento, fauna e flora, natureza, seja o que for, educação, literatura, tendências. Aí vai de cada jornal, de cada telejornal, de cada emissora, de cada grupo de comunicação, a forma como trabalha essas editorias. A Folha, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, tinha folhetim, que era dedicada, era em formato de tabloide, e era dedicada exatamente ao adolescente, ao jovem, quem era uma página de tendências e música, arte, comportamento jovem, moda, essas coisas. E, e, e também era a mesma coisa, era a investigação. E essa é mais uma prova, este vídeo é mais uma prova de que o jornalismo é jornalismo de entretenimento, como muitos não querem aceitar, mas qualquer jornalismo faz parte do guarda-chuva, faz parte desse conceito, dessa área, que é o jornalismo de entretenimento, que é uma área muito mais abrangente. É o jornalismo, só que de uma forma mais vamos dizer assim, agregadora, com ferramentas de trabalho, com temas e outras formas de se passar e trabalhar a informação, a notícia. Jornalismo de entretenimento é um entretenimento informativo. Então, você pega todas essas editorias, se você pensar, todas elas necessitam de investigação. Se você vai fazer uma matéria sobre os koalas ou os cangurus na Austrália ou as baleias, você precisa fazer uma investigação. Se você vai fazer
uma matéria na editoria de tecnologia, você vai precisar investigar sobre aquele novo HD externo, que não usa mais cabo, é uma coisa de... Enfim, você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que buscar informações, e buscar informações é investigação. Qualquer editoria necessita de investigação, é o que eu estou falando. E a função do repórter é investigar, não tem como, não tem outra. Você vai ver, como eu estou dizendo aqui, seja qual for a notícia, seja assim, vou ver por que, que o cachorro precisa tomar banho de 10 em 10 dias, não sei, estou chutando, não tenho cachorro, não tenho animais em casa, mas estou chutando aqui. Vou investigar por que aquele shampoo é bom para aquele tipo de cabelo? Não sei. O repórter, ele vai atrás. Quando ele recebe uma pauta, quando ele recebe uma demanda, seja pela notícia que chegou, pela informação que chegou, ou uma pauta que foi criada na reunião de pauta, vamos falar sobre tal assunto, ele tem que investigar aquilo e trazer o máximo de informações possíveis de todas as frentes que aquela informação necessita. Você vai falar de alguma coisa que tem três pessoas, três especialistas que precisam falar sobre aquilo, o lado bom, o lado ruim, o lado científico, o lado do uso do dia a dia, você vai atrás de todas essas pessoas, você precisa pegar. O fabricante está falando que é ótimo, mas e aí? E quem está em casa e usa aquele produto? É ótimo mesmo? Então você tem que ver os dois lados. Então é uma investigação. Então a função do repórter, o repórter é um detetive. Investigação é pesquisa, é falar com pessoas diversas, procurar documentos, conteúdos diversos, ir a campo, falar ao telefone, viajar, fazer o que for preciso para você entender aquilo que está em suas mãos, aquela informação que você precisa eh, desenrolar, que você precisa apurar. O jornalista é o detetive da notícia, é o detetive da informação. É isso que eu estou falando. Isso é uma redundância, mas é para deixar muito claro. Quando você vai entrevistar um jogador, mesmo que seja naquela área mista, depois do jogo, que é uma entrevista rápida, tem outras pessoas juntas, você pode fazer uma pergunta tua, que você quer saber, que você decidiu com a equipe, daquele programa que você faz, seja no rádio, seja na rede social, no YouTube, na televisão, não importa, pô, vamos saber aquele assunto que ninguém vai perguntar. Pô, legal, você fez uma pergunta e você investigou aquilo, e trouxe aquela informação a mais dentro de todas as informações que os outros repórteres e outras pessoas vão atrás daquela pessoa, você, de repente, conseguiu investigar algo novo, e isso que tá na grande função do repórter, é trazer o máximo e, se possível, novidades daquilo, e além daquela notícia. E o bom jornalismo investigativo traz a fonte primária da informação. Você vai atrás, porque você. E a fonte primária não tem nada melhor do que a própria, né? Elaborar pauta é preciso pesquisar, e pesquisar é investigar. Por exemplo, você vai fazer uma pauta em talk show, isso acontece muito, talk show para televisão, que a produção pega o roteirista, o redator, seja quem for a função, se ele consegue, ele liga antes para aquele convidado, faz uma pré-pauta, que já é uma investigação. Olha, a gente vai falar disso, tal, você está lançando um livro, né? Como que foi fazer esse livro, tal, e já vai e descobre informações legais, bacanas, que outros jornais ou outras matérias que aquele autor do livro participou não trouxe. Pô, ele escreveu o livro, não sei, mas aí como eu estou falando, é a investigação. Então, elaborar a pauta é também fazer uma investigação. A entrevista é uma investigação. Você, mesmo que for aquela entrevista que você vai arrumar um set, botar a luz e tal, para documentário, por exemplo, que você tem tempo até de conversar com a pessoa antes de começar a gravar a entrevista, para tirar algumas dúvidas e tal.
A própria pré-pauta já é uma investigação para se elaborar a pauta. E o furo é fruto de investigação. E é isso que eu estou falando da pauta dessa investigação toda. De repente você está conversando ali com a pessoa e ela traz uma informação que é nova dentro daquilo tudo que já está, que todo mundo sabe e tal. Você conseguiu achar uma notícia nova, uma informação nova, que é um furo. Você conseguiu ir atrás de uma pessoa que ninguém tinha falado, por exemplo, que é o caso, que é exatamente esse ponto de baixo. É preciso ter paciência e comer pelas beiradas, e se preciso for, chegar aos poucos ao objetivo principal, porque é que nem pauta, às vezes você não pode começar a entrevista com aquela pergunta que você quer fazer, que é a mais importante. Você precisa começar de leve, para a pessoa entender você melhor, entender o contexto, ficar mais à vontade, e, com o ambiente, com tudo, para depois você, em certo momento, chegar a essa pergunta que você quer tanto fazer. A mesma coisa acontece numa investigação. Às vezes você não consegue, não pode ir direto à fonte, então você consegue, vou falar com um amigo do amigo, que restaurante que eu sei que ele frequenta, vou lá entender o que é aquilo, e até chegar na pessoa. Então, a investigação, como eu falei, que o repórter é o detetive da notícia, o trabalho de detetive é um trabalho também de paciência. Às vezes você precisa ficar de tocaia mesmo, literalmente de tocaia, observando uma movimentação, sei lá, de um bar, de um CT, de treinamento, né? Pô, será que aquele jogador vai mesmo fechar o contrato? Ou vai ser, então eu vou ficar aqui, vou fazer um plantão aqui na porta do CT, porque se for verdade, ele vai vir aqui assinar o contrato e eu vou pegar o carro chegando e tal, e vou ter esse furo. É investigação. Por isso que, de novo, não existe o jornalismo. O jornalismo investigativo não é um gênero dentro do jornalismo. O jornalismo é investigação. Isso que eu estou dizendo. E eu coloquei, ó, inclusive aqui, ó, para criar um documentário, isso aqui já indo mais para a área, para ver como é tudo igual, está tudo dentro do mesmo guarda-chuva, quando eu digo jornalismo de entretenimento, para criar um documentário, uma série documental, um filme biográfico ou um histórico, é preciso investigar. E aí eu coloco aqui dois exemplos recentes e fáceis de todo mundo memorizar, de lembrar, que é o filme Gladiador e é o filme Conclave. Você precisa investigar a pesquisa que o roteirista vai fazer para elaborar esses roteiros, é uma investigação. Como que era a vida do gladiador, como que funcionava o Coliseu, como que era a relação deles, quem que eram esses gladiadores, quais as armas eles usavam, quais as roupas, como eles se preparavam, tudo isso, sempre como era o contexto social da época, tudo isso é uma investigação, você precisa pesquisar, investigar, para poder colocar isso no roteiro. A mesma coisa de um filme como o Conclave, que você precisa investigar como que é feito, quem que fala quando o Papa morre, então quem é ali dentro que fala, vamos começar o conclave, ou é um conjunto, ou é todo mundo, como que isso acontece? Então, é exatamente o que o filme mostra. E a pessoa que escreveu o roteiro teve que ir a fundo, teve que ir no Vaticano, conversar com pessoas, buscar documentos e tantos outros elementos que fazem parte desse tipo de roteiro. Mesma coisa de um filme biográfico, você vai fazer um filme que nem tem filme que é a filmografia da Aretha Franklin, sei lá, do Elvis Presley, do Churchill, de tantas outras personalidades, do Einstein, do
do Steve Hawking, né? Enfim, tem um monte de filmes que a pessoa, para escrever aquele roteiro, ela precisa investigar. Então, e essa investigação é a mesma que se faz quando você vai fazer uma reportagem, quando você está num jornal ou vai fazer alguma coisa para um telejornal, é o que eu falo aqui embaixo, para finalizar. Elaborar uma pauta para podcast, talk show. Quem me acompanha aqui sabe que essa coisa de podcast hoje virou, eu sempre falo, virou talk show. Só muda o nome, mas infelizmente se tornou um talk show, um podcast, sendo redundante. Mas é preciso investigar, você vai chamar a pessoa para ir lá, você precisa fazer a pauta, entender, saber se o jogador, como eu dei o exemplo atrás, saber se o jogador foi contratado ou não, é investigar, saber se houve desvio de verba pública, é investigar. Então, independente da pauta, que isso também eu acho importante dizer, acho não, é importante dizer, porque tem muito jornalista, perdão, tem muito jornalista já veterano, experiente, de muitos anos, que vem, sei lá, da década de 60, 70, que acha que jornalismo são as pautas sérias. Jornalismo é falar de política, é falar de economia, é falar... Não, jornalismo é falar de todas essas editorias que eu listei e tantas outras. A investigação, como eu falei, e para finalizar, é a mesma, seja para a editoria de cinema, de séries, de desenho, história em quadrinho, ou seja, para a política. Exato. O repórter vai sair, vai para a rua, vai dar uma de detetive, ele vai investigar tudo aquilo, seja para trazer um furo a respeito da Copa do Mundo, ou seja, um furo a respeito da economia na Europa. Aí vai de cada, como que fala? Cada um no seu quadrado, né? Cada editoria trabalha de um jeito. O profissional de jornalismo, o profissional de rádio, televisão e internet, ele precisa estar pronto para isso, exatamente para essa mudança, como aconteceu com vários profissionais que eu já listei em tantos vídeos que eu já fiz nessa série. Você tem que ter a capacidade de repente, sair de uma editoria de esporte e entrar numa editoria de política. Não sei, isso pode acontecer. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, trabalhando em audiovisual, trabalhando com comunicação, com meios de comunicação. Você pode cobrir férias de alguém, vai ter que ficar lá um mês em Brasília. E você estava ali cobrindo o Flamengo, sabe? Isso pode acontecer. Então, o profissional ele tem que estar preparado, ele tem que saber investigar, ele tem que saber usar as ferramentas de trabalho que ele tem à mão, é, independente da pauta, independente da editoria e independente do formato que ele vai dar para aquela notícia, para aquela informação, seja uma reportagem especial para um telejornal ou para um jornal impresso, seja para um filme biográfico, seja para uma série documental. Aí, tanto faz, tudo é investigação e tudo usa a mesma ferramenta. Por isso, para finalizar de vez mesmo, o jornalismo é investigação. E isso não tem nem muito o que discutir, não existe esse gênero, tá? Então é isso. Se você é jornalista, se você faz essa pesquisa, se você é roteirista e faz esse tipo de coisa, você é detetive da informação, você é detetive da notícia. Você quer saber mais sobre este assunto e outros dentro dessa área de comunicação, audiovisual, produção de conteúdo, tudo? Mais uma vez te convido a conhecer a playlist de jornalismo de entretenimento que está na descrição deste vídeo. E lá, como eu falei, tem mais de 30 vídeos a respeito de todos esses formatos que eu abordei aqui, que eu citei aqui, e falo muito de texto, falo muito de criação, de usar a criatividade. Então, te convido a conhecer essa playlist. E agradeço a companhia até agora. Espero que este conteúdo tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo e abraço.